Grandes civilizações. Os Hebreus, primeira parte. Ao longo da história, muitos povos se multiplicaram e começaram a se destacar. Mas, independente do quão forte ou poderosos eram, muitos deles, mais cedo ou mais tarde, acabaram por desaparecer ou ser dominados por outros povos. Houve muitas invasões às civilizações antigas. Alguns povos foram conquistados e algumas culturas desapareceram completamente nas areias do tempo. No entanto, havia um povo muito pequeno que, apesar de não ter qualquer poder militar, conseguiu atravessar o vasto oceano da história e chegar aos nossos dias. O povo hebreu. Os antigos hebreus conseguiram resistir graças a uma poderosa crença. Acreditavam ser o povo escolhido por Deus. Abraão, o primeiro hebreu. A história do povo hebreu pode ser encontrada em um livro muito especial. Alguém sabe qual é o nome do livro? É Peter Pan? A Bela Adormecida. Não. Chapeuzinho Vermelho? Nada disso. O livro é a Torá. A história conta que por volta do ano 1900 a.C., Abraão, o filho de um escultor da cidade de Ur, fez um trato com Deus, que lhe prometeu em troca as terras de Canaã. Abraão reuniu seu povo. Juntos arrumaram todas as coisas e partiram para uma longa viagem até as terras que Deus havia prometido a eles. Então os hebreus partiram rumo às terras de Canaã. Mas havia um pequeno problema. Não eram apenas os hebreus que estavam interessados nas terras de Canaã. Na verdade, muitos outros povos estavam querendo ocupar aquelas terras. A verdade é que as terras de Canaã eram muito ricas e férteis. E além disso, elas se situavam entre dois grandes reinos da época. O do Egito, no norte da África, e o da Babilônia, na Mesopotâmia. Esses reinos poderosíssimos estavam lutando por esse território, porque inúmeras rotas de comércio passavam por lá. Mas essa terra era muito mais do que apenas uma zona fértil para os hebreus. Era a Terra Prometida. De fato, o pacto que Abraão havia feito com Deus envolvia uma outra coisa. Abraão e seu povo tiveram de renunciar a todas as religiões que adoravam muitos deuses e tiveram que aceitar a existência de um único Deus, o Criador de todas as coisas. Os patriarcas. Eu, Abraão, sou o líder do meu povo. Isso faz de mim o primeiro. O patriarca é o homem-chefe de uma família. Isso significava que ele impunha as leis e também era o líder religioso. O patriarca era o líder de sua esposa, filhos e também dos filhos de famílias bastante próximas. Quando o patriarca morria, o filho mais velho do sexo masculino se tornava o novo patriarca e assim por diante. O filho mais velho de Abraão era Isaque. E o filho de Isaque era Jacó. Jacó tornou-se famoso porque teve 12 filhos, e cada um deles se tornou o patriarca de sua própria tribo. Essas foram as 12 tribos de origem da nação de Israel. Atualmente, diz-se que o povo de Israel é descendente dessas tribos. O cativeiro no Egito. Então, vamos voltar a Jacó e seus 12 filhos, os bisnetos do grande Abraão. Um dos filhos de Jacó, José, tinha um dom especial. Ele sonhava com o futuro. Um dia, José contou a seus irmãos um de seus sonhos. Nesse sonho, seus irmãos o elogiavam e curvavam-se diante dele. Bem, esse sonho os deixou tão zangados que eles o atiraram em um poço e depois o venderam a uma caravana de comerciantes que ia para o Egito. No Egito, José foi preso e escravizado.
Mas sua capacidade de interpretar sonhos o tornou famoso e finalmente despertou a atenção do faraó. O faraó contou seus sonhos a José. Em um deles, apareciam 7 vacas gordas e muito tempo depois, 7 vacas muito magras. José advertiu o faraó que após 7 anos de abundância de alimentos, haveria 7 anos de escassez. O faraó estava convencido. Libertou José e deu-lhe um emprego. Você será meu vice-rei! Quando os anos de fome chegaram, como José havia previsto, o faraó estava preparado e tinha armazenado o suficiente para alimentar seu povo. Mas os 11 irmãos de José estavam com fome, então viajaram com suas famílias para o Egito à procura de algo para comer. E então José cuidou deles. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Um novo faraó havia sido eleito no Egito. E ele não era como o outro. Ele temia e desprezava os hebreus. Por isso os escravizou e os maltratou terrivelmente. Acredita-se que a escravidão no Egito durou cerca de 200 anos. Um dia, nasceu um homem que se tornaria um grande líder. Um verdadeiro herói. Esse homem se chamava Moisés. Moisés libertou os hebreus da escravidão. Seu povo deixou o Egito e passou os 40 anos seguintes vagando pelo deserto. Durante esse período, Moisés subiu ao topo do Monte Sinai, onde Deus lhe deu os 10 mandamentos. Esses mandamentos eram como um código de conduta que as pessoas deveriam seguir. Os hebreus protegiam os mandamentos na Arca da Aliança e os transportaram através do deserto. Eles acreditavam que os longos anos de peregrinação foram um teste que Deus lhes deu antes de permitir o regresso à terra prometida de Canaã. Vamos usar a nossa bússola do tempo para saber mais sobre outros códigos de conduta nos tempos antigos. Dizem que Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Essas leis eram um código de conduta que os hebreus deviam seguir. Os 10 mandamentos eram tão importantes que o grande templo de Jerusalém foi construído para protegê-los. E por que esses mandamentos eram tão importantes? Não seria melhor se todo mundo simplesmente fizesse o que quisesse? Claro que não, Pipo. Imagine se todo mundo só fizesse o que quisesse. As pessoas poderiam roubar, mentir, ou mesmo matar sem serem julgadas pelas outras. Ah! Então, antes de Moisés, todos basicamente lutavam uns contra os outros e só a pessoa mais forte é que podia fazer as regras? Mais ou menos. Todos os povos têm regras para determinar como as pessoas têm que se comportar em sociedade. Mas às vezes elas podem mudar, dependendo dos caprichos dos mais poderosos. Uns 500 anos antes de Moisés, em torno de 1700 a.C., um rei babilônico chamado Hammurabi conquistou uma vasta região da Mesopotâmia. Mas cada região que ele havia conquistado tinha seu próprio conjunto de regras e nenhum deles estava escrito. Assim, as regras podiam mudar dependendo do governante do momento. Isso causou muita confusão e muitas brigas, pois ninguém sabia, na verdade, quais eram as regras. Então, como poderiam segui-las? Assim, Hammurabi esculpiu numa grande coluna de pedra o primeiro código de conduta da história. Desde então, não havia mais dúvidas sobre quais eram as leis do povo, já que haviam sido esculpidas em pedra para que todos as vissem. E justamente porque foram esculpidas em pedra, ninguém poderia alterá-las, nem mesmo os reis. No próximo episódio de Grandes Civilizações, os Hebreus, segunda parte. Depois de muitos anos vagando, os antigos hebreus finalmente retornaram à sua terra. E assim começou um período magnífico de sua civilização. O tempo dos reis de Israel. Foi nessa época que nasceu uma grande história sobre um jovem pastor chamado Davi, que foi voluntário para lutar contra os filisteus e seu maior guerreiro, um gigante chamado Golias. Embora Davi fosse muito pequeno, ele foi capaz de derrotar Golias usando sua inteligência em vez de sua força. Davi, armado apenas com uma funda, deu um golpe certeiro no olho de Golias. Assim, após derrotar o maior guerreiro dos filisteus, Davi os expulsou e trouxe a paz ao território. Tornou-se rei de Canaã e fez de Jerusalém a capital. Salomão fez o seu melhor para evitar guerras e invasões. Porém, o reino estava cercado por outros povos, como os assírios, babilônios e egípcios. E todos queriam as terras férteis de Canaã.
Por volta do ano 539 d.C., os judeus voltaram para a cidade santa de Jerusalém, onde reconstituíram o famoso templo construído por Salomão. Todas as dificuldades que tinham superado tornaram suas convicções ainda mais fortes, e gradualmente eles foram se isolando dos outros povos. Eles escreveram muitas histórias de seu passado e os mandamentos santos de sua religião. Essas histórias e ensinamentos foram reunidos em um livro chamado Torá.